Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No review de hoje eu quero apresentar a vocês um livro que, entre as leituras que eu tenho feito nesses últimos dias, é um livro que tem chamado a atenção. Ele é o livro da editora Carisma, uma editora que há bom tempo eu venho falando que ela vem fazendo um trabalho sensacional, tanto na qualidade dos seus materiais, quanto também na qualidade da publicação das suas escritas, né? E o livro de hoje nós vamos falar um pouco sobre a evidência inicial do Dr. Gary McT, que é o editor deste livro, que esse livro já é a segunda edição que foi lançada aqui no Brasil no ano de 2019, né? Já estamos na segunda edição do ano de 2019. É o livro Evidência Inicial, Gary Mack é o editor. Ele fez a junção de alguns teólogos pentecostais carismáticos, né? Entre eles tem o Larry Hurtado, tem o Stanley Brooks, tem entre outros teólogos conhecidos. E eles fizeram ali um compêndio de alguns pensamentos, de algumas teses sobre o crescimento, o desenvolvimento da teologia pentecostal, e isso ele vai apresentar dentro de alguns capítulos, certo? O livro não é muito grande, também não é pequeno, são 273 páginas, onde ele vai elaborar completamente esse pensamento sobre a teologia pentecostal, tá bom? Mas antes de eu apresentar o livro, na verdade já mostrei a capa, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Entre 100% de pessoas que são alcançadas pelos nossos vídeos, apenas 12 são pessoas que se inscreveram no nosso canal. Então, se você está assistindo agora, você tem essa oportunidade de estar nos ajudando, porque quando você escreve, o YouTube vai entender que o canal tem um desenvolvimento maior, tanto quanto você escreve, quanto quando você também comenta aí embaixo dos nossos vídeos, tá certo? Então, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e divulga para o maior número possível de pessoas que você puder encontrar, tá certo? Então vamos lá. O livro Evidência Inicial, como eu já falei, a primeira coisa que eu quero apresentar é que a capa dele, como é a segunda edição, a capa está 100% atrativa, né? Se você ver a primeira capa, eu vou estar colocando aí na edição do vídeo, a primeira capa era uma capa boa, mas essa daqui é muito atrativa. Na verdade, nesses últimos anos aí que a editora Carisma está publicando suas literaturas, né? Já fazem 4 anos, o editor, o design da editora Carisma, ele tem feito um trabalho sensacional, porque cada livro que a editora lança ou relança, a capa vem de uma forma diferenciada, né? Essa daqui é uma capa de luxo, na sua forma de ver, para quem trabalha com design vê que é uma capa de luxo, ela é chamativa. Tem também o lançamento agora que foi lançado do David Allen, o novo livro do David Allen, que é Expiação, a capa sensacional, vermelha, muito atrativa. A segunda edição do livro do Dr. Martin Lloyd Jones também está atrativa. Então, todos os livros hoje da editora Carisma têm um design 100% atrativo. Então, só de você olhar para o livro já dá vontade de você adquirir, porque é uma capa que chama a atenção, que faz você ficar de uma forma encantado, certo? Então, esse livro ele não é um só pensamento, ele é uma junção, certo? Que o Gary faz, ele junta alguns pensadores, alguns pensadores que são 10 pensadores que vão escrever e desenvolver alguns de seus pensamentos. Entre esses 10 o Gary também faz um artigo, certo? Então são artigos de alguns pensadores que vão apresentar o desenvolvimento do crescimento do pentecostalismo, o desenvolvimento acadêmico e por aí vai. Então, o interessante aqui desse livro, eu separei algumas coisas que eu li, algumas coisas para a gente poder apresentar aqui hoje. O interessante é que o autor, né, o editor, ele teve muita atenção em querer apresentar o pensamento do pentecostalismo longe da sua fronteira, né? Porque o pentecostalismo não é de um só continente, vamos dizer assim. Não é só um crescente no Brasil, ele é no crescente no mundo. É tanto que aqui no capítulo de número 1, no capítulo número 2, ele vai apresentar o desenvolvimento da teologia
nas igrejas ocidentais e também na igreja oriental, né? Que então são os dois continentes que é onde o desenvolvimento é grande sobre o pentecostalismo, né? Ele vai traçar essa rota sobre a teologia pentecostal, ele vai traçar sobre o desenvolvimento. Então isso traz uma grandeza para a forma de pensar do pentecostalismo, porque não é um ato brasileiro, é um ato mundial. É um ato onde os continentes que você puder andar, você vai ver que a teologia pentecostal ela tem uma forma diferenciada de se trabalhar. É uma teologia que abraça a missão, é uma teologia que vive a comunidade, não é algo que vive simplesmente dentro das academias, mas é algo que vai muito além dos muros acadêmicos na sua desenvoltura. É por isso que o pentecostalismo ele tem crescido. Quando eu falo pentecostalismo, estou falando do pentecostalismo clássico, né? Não estou falando dos adeptos pentecostais ou neopentecostal, que também tem crescido, mas o crescimento tem feito barrar algumas atenções para o nosso pentecostalismo. Então, o capítulo 1 e 2 ele vai traçar esse desenvolvimento das igrejas orientais e também da igreja ocidental, certo? Ele vai traçar o campo teológico que ambas atendem e também vai trazer uma vertente que eles acreditam, certo? No capítulo de número 4, no capítulo 4, eu acho interessante porque ele vai traçar um pouco da história do professor Charles Fox Parham. Para alguns pentecostais, acredito que não todos, mas alguns conhecem, o Charles Fox Parham foi um grande, não vamos dizer assim, um pioneiro do pentecostalismo, mas ele foi um dos grandes desenvolvedores dessa teologia pentecostal, principalmente na clareza da evidência inicial. Né? No ano de 1900, ele tinha um grupo de estudo em sua cidade e ele fez um desafio para que esse grupo de estudo estudasse a evidência do batismo com o Espírito Santo, se era a evidência do falar em línguas, né? E diz a história que o autor também vai relatar isso, que dentro de um ano, né, de 1900 a 1901, onde foi 1901, uma estudante dessa escola, desse grupo de estudo, ela recebeu a graça de ser batizada com o Espírito Santo. E ela ficou, diz a história, que ela ficou mais de 3 dias falando em línguas, não conseguia mais falar no seu idioma. Ela só se comunicava escrevendo, mas a boca dela era a expressão do falar em línguas. A alegria do Espírito Santo estava vertente na vida dela. Então aquilo ali modificou a forma de Parma pensar, modificou a forma dos seus alunos pensar, conseguiu influenciar o Simon, né, o Simon, que foi para os Estados Unidos, na Rua Azusa, e levou esse conhecimento desse desenvolvimento da afeição, da presença do Espírito Santo. Da mesma forma também, Daniel Berg e Gunnar Wingre também foram atingidos por esse desenvolvimento que começou ali no ano de 1901, ali no Kansas, onde no grupo de estudo do Dr. Charles Fox Parham, ele desenvolveu. Então aqui o autor ele vai trabalhar um pouco da biografia do Parham no capítulo 4 e também vai mostrar o desenvolvimento da sua teologia, né, como ele ficou famoso com o movimento pentecostal. E também aqui dentro deste livro, né, na evidência inicial, existe também um artigo chamado A Hermenêutica Pentecostal, e esse artigo é do autor, né, do editor do livro, o Garey. Ele faz um artigo muito interessante sobre a hermenêutica pentecostal, que vale a pena ser lida, né? Ele vai falar sobre o padrão dessa teologia, ele vai falar sobre o desenvolvimento, ou seja, ele vai pegar algumas vertentes e vai traçar dentro dessa hermenêutica. Ele fala um pouco sobre o padrão da organização que Calvino tinha, né, sobre o presbítero, o diácono, entre outros. Ele vai falar sobre os anabatistas também, a organização dos anabatistas, vai falar dos pietistas, vai falar dos wesleyanos, vai falar dos pentecostais. Então, né, sobre a hermenêutica pentecostal aqui, né, sobre a história da hermenêutica pentecostal, o Gary ele vai fazer esse artigo. Eu gostaria de ler aqui algumas posições que eu separei aqui, na página 138, por exemplo, dentro desse artigo sobre a hermenêutica pentecostal do Garen,
na página 138, veja o que foi que Gary escreveu aqui. Ele diz o seguinte: R.A. Torre, superintendente do movimento bíblico, né, de estudo em Chicago, encontrou estratégia ampla da evidência de Atos de que o batismo com o Espírito é uma distinta operação do Espírito, subsequente a adicionar à sua obra regeneradora. Né? Então, ou seja, ele está dizendo que Torre ele conseguiu, lendo as Escrituras, e principalmente no livro de Atos, ele conseguiu entender que o batismo com o Espírito Santo não é algo, não é junto ou vamos dizer assim, unido com a convenção, com a regeneração. Ou seja, não é quando eu aceito a Jesus que eu já recebo o batismo. Não, eu recebo o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que me convence. Mas o batismo é uma sequência contínua, né? O batismo é pós-convenção. Então, Gary está mostrando aqui que Torre ele conseguiu, lendo o livro de Atos, que é o livro central da teologia pentecostal, que existe esse desenvolvimento, ou seja, que o batismo é algo subsequente, não é algo num ato, né? Como alguns os reformados acreditam que é num ato do que você é regenerado pelo Espírito, você já é batizado, porque você recebe ali o Espírito Santo, então pronto, o Espírito é só um, né? Usa o texto lá de Coríntios 12:13, que diz que o Espírito é só um. Então o Espírito sendo só um, então ele consegue ter nesse pensamento, desse desenvolvimento que o batismo é no ato da convenção. Enquanto Gary mostra aqui no seu artigo, onde Torre diz que é subsequente, certo? Na página mais a seguir, aqui, na página 140, deixa eu dar uma olhadinha aqui, na página 140, ele também separou algo aqui interessante, veja o que ele diz. Ó. O historiador Donat relatou que quando o pentecostalismo surgiu dentro de poucos anos, líderes do movimento da santidade reconhecem que era a diferença do dom de língua que separava o pentecostalismo dos seus ensinos. Ou seja, o dom de língua sempre foi uma evidência central do pensamento teológico pentecostal. Né? Então, esse movimento de santidade e cura que existiu naquela época, eles não tinham o mesmo pensamento que os pentecostais tinham. Por quê? Porque eles não acreditavam no batismo com o Espírito Santo subsequente, pós-convenção. Já os pentecostais, nós, clássico, acreditamos que o batismo é algo que vai mais além. Não é um ato de regeneração. É algo que você pode buscar depois da regeneração. Então isso fazia a diferença do grupo de santidade e cura para o grupo dos pentecostais. Então, dentro de poucas palavras, eu quero apresentar para vocês que era este livro, Evidência Inicial. Então, vale a pena você adquirir. Da editora Carisma, a editora Carisma está de parabéns pelas suas obras. Vale muito a pena você estar adquirindo este livro aqui. Eu tenho certeza que você, que é pentecostal, você lendo esta obra, você vai conseguir ter um desenvolvimento diferenciado, você vai conseguir sair na frente, vamos dizer assim, naquilo que você acredita, na teologia que você tem em mente. Então este livro aqui, ele deve ser lido por todo pentecostal, seja desde o membro ao acadêmico que existe dentro da nossa igreja, tá bom? Então o review de hoje foi a apresentação da evidência inicial da editora Carisma, do Gary Mack, que é um livro sensacional, tá bom? Se inscreva no nosso canal e fique conosco, que próxima semana vamos ter outros reviews, tá bom? Ter outros livros para poder apresentar para vocês. Até a próxima.